O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, você está assistindo a mais um Espaço Técnico. Hoje vamos falar sobre a inteligência fiscal e cruzamento de informações. Com os avanços da tecnologia, realizar o cruzamento de informações é cada vez mais fácil. Deste modo, é importante estar atento para não cometer enganos que possam serem considerados suspeitos pelo fisco. Para falar sobre esse cruzamento de dados, temos em nossos estúdios o consultor contábil Arnóbio Neto Araújo Durães. Seja muito bem-vindo, Arnóbio. Muito obrigado. Olá, meus caros. Muito prazer que nós estamos aqui para abordar mais um tema bastante interessante, né? Cruzamento das informações e impactos contábeis, né? É um tema bastante amplo, porque ele acaba, né, incluindo aqui, além de todos esses cruzamentos das informações que nós vamos estar abordando, também ele acaba incluindo aqui as informações contábeis, né, a contabilidade propriamente dito. E aí a tributação, tão vasta. Então o nosso tema de hoje é justamente focar aí, né, muita atenção na contabilidade, muita atenção nos preparativos para atender às obrigações acessórias. Ok. Nós vamos abordar então um breve histórico sobre o imposto de renda, uma pequena história do imposto de renda, a evolução no Brasil, né, e a própria evolução legislativa, para depois entrarmos nos cruzamentos das informações e o famoso cenário tributário brasileiro, tão massacrado, né, que nós temos na atualidade. Cruzamento das informações, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. É importante nós frisarmos que as pessoas físicas também estão tendo seus dados cruzados, não só as pessoas jurídicas. Então, no nosso tema de hoje, nós vamos englobar os dois de uma maneira geral, né? Temos aí também algumas obrigações acessórias extremamente importantes, com início agora para 2016, dentre tantas outras, como por exemplo a e-financeira. Vamos estar abordando sobre a e-financeira. Vamos estar falando do cruzamento da folha de pagamento, também já está totalmente informatizada e com os cruzamentos perante o fisco, né? E aí um detalhe também bem importante sobre o MEI, o microempresário individual, que apesar de pequenininho tem a sua importância e já tem as suas obrigações acessórias, né? Ou seja, no futuro com certeza será uma grande empresa. E aí as nossas considerações finais sobre esse tema bastante relevante, né? No tocante à evolução histórica, né, a maioria dos estudiosos acreditam que o imposto, de uma maneira geral, o imposto de renda, teve sua origem basicamente em 1799 na Inglaterra. Com o objetivo, ele era cobrado de cada cidadão, né, com o objetivo de amenizar as dificuldades financeiras do país pós-guerra contra a França. Então foi aí que começou, né, a percussão aí do imposto de renda. Obviamente, os outros países, vendo isso, acabaram copiando essa modalidade. E no Brasil, nós tivemos aí a felicidade de adentrar aí, falamos felicidade porque o imposto é algo importante que tem que ser relatado, né? No Brasil, nós tivemos, através da Lei Orçamentária 4.625, de 1922, aonde determinava a criação, a instituição do famoso Imposto Geral sobre a Renda no Brasil. Então, desde 1922, nós já temos aí a característica tributária, né? Ele seria devido pelas pessoas físicas e jurídicas, de uma maneira geral, e que incidiria sobre o conjunto líquido dos rendimentos de qualquer origem. Chamo bem a atenção essa palavra, qualquer origem. É uma palavra hoje muito utilizada pela Receita Federal, né? Qualquer origem. Então, é muito abrangente esse termo. O objetivo do imposto de renda, né, ele tem como forte objetivo justamente, né, uma boa distribuição de renda. Esse é o grande objetivo, por isso que é benéfico a gente pagar imposto, desde que os entes governamentais utilizem ele da melhor maneira possível. Então, um dos grandes objetivos é justamente promover essa distribuição de renda. Ou seja, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Tornar um país mais justo, é isso que nós esperamos, né, com essa arrecadação tributária. E o imposto de renda, no nosso país, é o imposto que mais arrecada desde 1979. Então, ele tem a sua importância aí na arrecadação do erário público. Uma evolução histórica bastante importante, né? Até 1990,
toda essa gama de informações era entregue em papel. Então, imaginem aos novos que estão adentrando na profissão, né, os novos contabilistas, o quanto era difícil para nós daquela época, né, era tudo manuscrito. Então, apresentava-se a declaração manual, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, bastante custoso para a gente naquela época. Hoje nós temos toda a facilidade aí, né, com o mundo eletrônico. Possibilidade de entrada em disquete a partir de 1991, então entramos na era, basicamente, da informática, né? Os primeiros disquetes. Depois, a partir de 97, entramos, propriamente dito, na internet. Então, de lá para cá, hoje nós temos essa grande facilidade, essa grande ferramenta que é o meio eletrônico da gente se comunicar com o fisco. E este ano, a partir de 2013, né, as pessoas físicas também puderam já enviar suas declarações por meio de dispositivo móvel, ou seja, os tablets e os smartphones. Apesar que eu acho que é uma coisa, uma vez ao ano, né? Então o interessante realmente é ser feito com calma, num PC, num desktop, ao invés de nós fazermos por equipamentos móveis, né? Mas, enfim, existe essa possibilidade. Então, foi um pequeno relato aí da evolução dos tributos, né? No tocante à evolução empresarial, nós trouxemos aqui algumas datas importantes, algumas eras históricas, né? 1920, era da produção em massa, então, do século passado, né? Modelo tradicional de gestão, administração científica das relações humanas. Extremamente importante, né? Início do século passado. 1950 era da eficiência, então, com o avanço, eficiência, administração burocráticas e modelos tradicionais de administração. Não que a burocracia nascesse ali, ela já vinha de algum tempo, mas teve o seu cunho de importância aí nesse cenário de burocracia que nós temos hoje no nosso país. 1970, começamos na era da qualidade, novos modelos de gestão, né? Foi justamente, basicamente, quando começou-se aí as auditorias no Brasil. Então, uma década muito importante. Em 76, nós tivemos aí a promulgação da nossa Lei Magna, a Lei 6.404, né, a lei que rege a contabilidade. Obviamente, com bastante influência aí americana da época, né, das auditorias norte-americanas. 1990, chegamos aí na era da competitividade, modelo de administração japonesa, administração participativa, administração empreendedora. Então, uma era extremamente importante, 1990, quando nós começamos aí realmente, né, uma era mais moderna, digamos assim. Ainda na década de 90, a competitividade, ênfase na busca da excelência, né, como nós temos até hoje, busca na excelência empresarial, atendimento aos interesses do cliente. Hoje isso é muito vivo em nossa gestão hoje, né? Principalmente atender os anseios dos nossos clientes. Colaboradores, fornecedor, governo de uma maneira geral. Extremamente importante, né? Comunidades e o acionista, que é o principal, né, precursor aí dessas informações, dessa gestão. E aí sim, a partir de 2005, né, colocamos aí, era da Secretaria da Receita Federal do Brasil, né? Foi a partir de 2005, com vários investimentos, que nós chegamos ao que nós somos hoje em termos de informações perante a Receita Federal. Então, criação de novas obrigações acessórias, principalmente no tocante ao SPED. Então, de 2005 para cá, nós vamos ver aí um pequeno relato, né, que a Receita Federal realmente se programou, né, nesse trabalho de realmente arrecadar. Então, instituído em janeiro de 2007, o Sistema Público de Escrituração Digital, o nosso SPED, sob a gestão justamente da Secretaria da Receita Federal, em conjunto com as secretarias fazendárias. Então, é um trabalho em conjunto, aonde, né, nós estamos provendo todas as informações. Estabeleceu novos parâmetros para atendimento de obrigações tributárias. Então, todas as obrigações tributárias, basicamente, hoje estão dentro do sistema SPED, né? Então, escrituração contábil e apuração de imposto. Olha a importância do nosso trabalho como contabilista, como contadores, né? As nossas informações estão sendo repassadas praticamente online ao fisco. Todas as informações contábeis. Então, daí a importância de nós relatarmos não apenas os cruzamentos das informações do ponto de vista fiscal, mas também do ponto de vista contábil.
extremamente importante que a nossa contabilidade seja bem alinhada, para falar a mesma língua dessa parte fiscal, né? E, consequentemente, a apuração dos impostos. É através disso que nós conseguimos justamente tributar a pessoa física, tributar a pessoa jurídica com essas apurações corretas e oferecer isso ao erário público, né? Então, através desse sistema fiscal, né, tributário, é bastante interessante. Só para se ter uma ideia, em 2005 nasce a nota fiscal eletrônica, né? 2007 o SPED contábil, 2009 SPED fiscal, 2010 o SPED F-Conte, 2011 o EFD contribuições. Então percebam-se, a Receita Federal foi galgando passos paulatinamente com o seu objetivo de chegar onde nós somos hoje, né? 2014 o E-Social, basicamente fecha tudo com relação à folha de pagamento, né? 2015, o EFD, Imposto de Renda Pessoa Jurídica. 2015 também agora nós temos aí o ECF. O ECF vem fechando basicamente todo o cerco de informações que a Receita Federal necessita, né? Justamente numa melhor fiscalização e, obviamente, aumento de arrecadação, né? Então, essa é uma pequena evolução histórica do Brasil no tocante aos impostos. Então, percebe-se que houve uma programação da Receita Federal em chegar aonde nós estamos atualmente. Com relação à parte contábil, né, coincidentemente, ela andou na mesma tocada da parte fiscal. Então, a partir de 2007, nós tivemos uma grande revolução na contabilidade, que nós não tínhamos desde 1976, quando nós fizemos aí a Lei 6.404. Então, ela já carecia de modernidade, de novas atualizações, principalmente com o objetivo de atender o mercado internacional. Então, aí nasce a Lei 11.638, né? Novos critérios e métodos contábeis, o famoso IFRS. 2008, 2009, Lei 11.941, com toda a sua importância, né? Criação do RTT, então aí cruzou dados contábeis com dados fiscais, extremamente importante. Utilização do lucro calculado conforme o RTT para isenção de dividendos, a isenção de tributação de distribuição de dividendos. Então tem aí a sua importância através da contabilidade. 2013 nós temos aí Instrução Normativa 1397, né? Regulamentação específica dos pagamentos de dividendos sobre os juros sobre o capital próprio, que hoje o governo está aí tentando realmente, né, mudar essa sistemática. Até então, é uma boa sistemática de remunerar aí, de distribuir lucro aos acionistas, né? 2013 e 2014, a famosa, né, Lei 12.973. Então, nós temos aí uma evolução histórica contábil extremamente importante que vem a calhar com essa evolução das obrigações acessórias na parte fiscal. Então, percebe-se que as duas andam junto. Então, hoje nós estamos mais maduro, bem mais experiente com relação a essa nova modalidade tributária, consequentemente também com as informações que nós fornecemos ao fisco das obrigações acessórias, fazendo com que o contabilista, né, tenha mais sucesso nos seus trabalhos. Como nós dissemos, Lei 11.638, né, ela altera a Lei 6.404 em alguns artigos, né? Então, principalmente, né, na ocasião, em 2007, toda essa modificação que nós fizemos na Lei 6.404, né, em virtude dessa nova contabilidade IFRS, a 11.638 nos diz que não teria efeito nenhum para fins de impostos essa nova contabilidade. Ou seja, a Receita Federal precisava de um tempo para pensar como seria a influência dessa nova contabilidade no impacto tributário. Então, por isso que nós não tinha efeito qualquer ato já praticado na nova lei com relação à parte tributária. É o conceito de ajuste fiscal, né, por intermédio do ECF. A 11.941, né, instituiu o famoso RTT, que é o Regime Tributário de Transição, enquanto a Receita Federal justamente estudava toda essa nova, aprendia também, como nós contadores, essa nova legislação contábil, né? Então, o RTT ficou em vigor até, né, a entrada da nova legislação, da 12.973.
Então, enfatizando a 11941 de 2009, diz que não terão efeito para fins de apuração do lucro real, uma das modalidades tributária, né, não terão efeito para fins da pessoa jurídica sujeita ao RTT, qualquer, né, alteração que fosse feita em função da nova legislação. Então, a 11941 veio nos afirmar isso. Também em 2013 tivemos aí, né, o nascimento do ESD, Escrituração Contábil Digital. Então começava aí basicamente o mundo da contabilidade já totalmente digital. Então nós temos ali parte integrante do SPED e por objetivo substituir a escrituração de papel. Então o nosso diário, o nosso balancete, o nosso razão, tudo de forma eletrônica, né? Então, nós que estamos acostumados há muito tempo a manusear esses livros, hoje nós temos eles totalmente de forma eletrônica e, obviamente, totalmente transmitido para a Receita Federal. Então, esse foi um dos grandes objetivos dessa evolução aí, tributária, contábil, fiscal, andaram em paralelo. Para nós termos uma ideia, o cenário tributário brasileiro é extremamente estapafúrdio, é muito amplo, né? Eu costumo dizer muitas vezes, né, quem pratica essa parte fiscal aqui no Brasil, com certeza vai se dar bem em qualquer lugar do mundo, porque acho que nenhum país do mundo é tão atabalhoada a legislação quanto a nossa. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos aproximadamente 92 tipos de tributos, distribuído entre contribuições, impostos e taxas. Estamos mais ou menos 40 contribuições, 40 taxas e mais ou menos aí uns 20, 30 impostos mais ou menos. Então, essa é a distribuição. Então, é muito imposto, né? 250 obrigações acessórias. Esse tem sido o nosso peso, ou seja, ela acaba tomando mais de 50%, com certeza, 50%, 60% do tempo do contabilista, né, que poderia justamente estar auferindo essa contabilidade, praticando uma contabilidade gerencial, uma contabilidade mais participativa junto ao seu cliente, junto ao seu acionista, para tomada de decisões, né, conserto de rotas, né, muitas vezes nós estamos mais focados na parte fiscal. Então, ela tem sua importância, mas ela não é o único cliente da contabilidade. São vários clientes. Então, nós temos que estar atento à parte fiscal e à parte contábil. Elas andam juntas, né? Essas obrigações acessórias estão divididas, obviamente, entre os três entes, né? O federal, o estadual e o municipal. Os três realmente têm essas 250 obrigações acessórias, que são muitas. Então, para vocês terem uma ideia, não tem como o fisco não cruzar informação com uma quantidade de obrigações acessórias que nós temos atualmente, né? Um dos maiores problemas que nós temos é acompanhar o nosso dia a dia. Então, nós temos mais de 250 alterações legais por dia. Então, humanamente, um contador, com as suas atribuições do dia a dia, acompanhar, né, ler essas alterações. Então, nós temos que, muitas vezes, focar no nosso objetivo. Então, são muitas informações. Imagina que chega a ter 700 alterações trabalhistas no âmbito da folha de pagamento por ano. Então, é muito imposto. Então, nós temos aí, né, realmente, uma carga tributária muito alta e muitas distribuições a fazer, principalmente no tocante aos impostos e às obrigações acessórias. É verdade, Arnob. Eu acho que você fez muito bem essa retrospectiva, né, do cenário brasileiro e traz a realidade que hoje a gente vive, que é um desafio a cada dia, você se manter qualificado, você se manter atualizado para atender essa demanda toda. E acho que mais do que nunca a gente vive uma realidade em que o profissional da contabilidade está muito valorizado. E ele, hoje em dia, é que escolhe o cliente. Ele tem que ter um cuidado enorme ao assumir uma responsabilidade técnica, porque esse cenário de controle, esse cenário complexo que ele tem que lidar para atender às exigências do governo, traz uma alta exposição ao risco, né? E a gente sabe que a cultura das empresas brasileiras, ela ainda tem uma certa questão que dificulta muito o dia a dia do profissional da contabilidade. Por exemplo, aquela família que confunde o dinheiro da família com o dinheiro da empresa. A gente chama isso de confusão patrimonial, né? Eu posso usar do dinheiro da empresa para comprar bens para a família?
né, os riscos disso cair numa malha fina, como o profissional da contabilidade registra isso e a exposição que isso pode trazer para o profissional da contabilidade e para o empresário que adota ainda dessa confusão patrimonial. Né? O que você tem a dizer? É importante essa disciplina? Qual a consequência do olhar eletrônico da Receita Federal sobre essa questão relacionada à confusão patrimonial? Muito boa observação, Márcia. Realmente, esse é um dos nossos dia a dia, que a gente acaba se defrontando no dia a dia, é justamente o empresário confundindo a sua vida particular com a vida da empresa. Então, o que nós aconselhamos, em primeiro lugar, né, ele não pode misturar as contas da empresa com as contas particulares dele. Existem regras para essa distribuição de lucro, ou mesmo que seja o prolabore. Né? Então, quando o empresário faz isso, logo de início ele já está infringindo o princípio da entidade. Ou seja, o princípio da entidade nos diz que não se pode misturar as contas da empresa com contas dos sócios. E isso, nós, infelizmente, a gente acaba encontrando no nosso dia a dia. Então, é um ato que nós não recomendamos, Márcia. Realmente E às vezes ocorre. até tem aquele envolvimento técnico do profissional da contabilidade, quando num balanço a gente observa a existência de mútuo entre sócio e empresa. A Receita desconfia um pouco desse tipo de transação, né? Ou mútuo entre empresa e sócio. Né? Você tem que tomar muito cuidado com a origem, a transação financeira, de quem partiu para quem, né? De quem partiu para onde foi, para evitar que isso seja entendido eventualmente como uma distribuição disfarçada de prolabore, sujeita a tributação. Né? E isso é bem verdade. Como o nosso próprio tema diz, Márcia, cruzamento das informações. Hoje nós temos que estar atento que todas as informações, o fisco tem acesso a essas informações e ele faz os cruzamentos. Então, nessa questão específica do mútuo, né, nós temos que tomar algumas cautelas. Não é proibitivo se fazer mútuo, ou seja, a empresa emprestar dinheiro para o sócio. Não é muito comum, mas pode acontecer, pode. Existe a contabilização, existem as técnicas. Lembrando que nós também estamos transmitindo a nossa contabilidade ao fisco através da ECF. Então, é informação que a empresa emprestou para o sócio. Só que isto, na empresa, é encarado como uma operação financeira. Por ser uma operação financeira, está fadado aí a tributação, ao IOF e ao imposto de renda. Então, a empresa vai ter que recolher esses tributos sobre esse ganho, né? Então, tem que contabilizar, tem que haver um contrato entre as partes, enfim. Né? O que não é muito comum é o sócio emprestar para a empresa, porque também nós temos mecanismo, como, por exemplo, para um aumento de capital, se for o caso, né? Ou mesmo o termo técnico, a FAQ, um adiantamento para futuro aumento de capital. Então, ele concede esse adiantamento, no momento oportuno a empresa pode capitalizar ou devolver. O que nós não aconselhamos é essa transação constantemente, porque realmente pode caracterizar distribuição disfarçada de prolabore, não é lucro, é prolabore, porque lucro você precisa apurar um balanço, é prolabore, né? E aí você vai ter mais imposto em cima disso, ou seja, nós vamos ter aí fatalmente o INSS cobrando a sua parte. Então, são dados bastante importantes que vêm a calhar com esse cenário tributário. Então, essa evolução e junto com a contabilidade tem alguns detalhes que nós precisamos realmente estar atentos, né? Nós temos aí no Brasil a tributação da pessoa jurídica, então o lucro real é a mais forte dela, a maioria das empresas de grande porte. Né? Não são tantas empresas, elas representam 6% no Brasil, né? E são responsáveis por 85%, ou seja, é quem mais arrecada é lucro real, que são as grandes corporações, principalmente, né, as instituições financeiras. Depois nós temos uma modalidade de tributação do lucro presumido, presunção de lucro. Quem presume, o governo presume. Cabe a nós aceitar ou não, dependendo dos nossos cálculos. Então, ele nos dá essa opção. A maioria das empresas de pequeno e médio porte representa 24% das empresas no Brasil e são responsáveis por 9% da arrecadação. Depois nós vamos ter o famoso Simples Nacional. 70% das empresas no Brasil estão no Simples Nacional, que corresponde a 6% da arrecadação. Então, por ser um volume maior, com certeza é um volume maior aonde existem problemas.
é onde o fisco coloca os seus olhos, coloca as suas mãos. Porque justamente, infelizmente, nas micros e pequenas empresas, onde existe um grau de sonegação muito elevado. Então, a Receita Federal, com certeza, tem olhado com os olhos aí para o Simples Nacional, né? As empresas do Simples Nacional. E aí nós temos, propriamente dito, os cruzamentos das informações. Então, esses cruzamentos das informações, nós temos diversos tipos de cruzamentos. No caso da pessoa física, nós temos aí, através de cartões de crédito, os bancos informam, temos mais de 182 instituições financeiras informando online a Receita Federal, os cartórios informam, imobiliárias informam, hospitais e clínicas de saúde, os DETRANs, ou seja, compra e venda de veículos, tudo isto é informado ao fisco online. O fisco tem todas essas informações online. Depois nós temos aí da pessoa jurídica, são imensas a quantidade de declarações. Trouxemos algumas, GFIP, CFIP, DIRF, RAIS, e essa sopa de letrinha, né, como nós estamos falando para colegas contabilistas, né, é bem entendível. Uma pessoa de uma outra área talvez tenha alguma dificuldade, né, mas no nosso meio é um linguajar comum, DIPJ, ECF, declaração de lucros que nós informamos, nota fiscal eletrônica, o SPED de uma maneira geral, né, então nós temos todas essas informações que são informadas pelas empresas, que servem para fazer cruzamento entre empresas e entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Vale lembrar que a Receita Federal recebe todas essas informações e tanto o COAF como o Ministério Público, Polícia Federal, juízes, estados e municípios têm acesso online, direto com a Receita Federal. Então, é extremamente importante. E financeiro é outra declaração que entra em vigor a partir de 2016, aonde vai informar ao fisco, à Receita Federal, né, as movimentações financeiras que porventura tenham sido aí pelas instituições financeiras, seguradoras, operadoras e etc. Elas são obrigados a informar, ou seja, valores superiores a R$2.000 de pessoa física e R$6.000 de pessoa jurídica serão informados à Receita Federal numa periodicidade mensal. Esses valores a gente pode observar um comportamento do governo de olhar cada vez mais o menor valor. O COAF já tinha um limite, você até no slide anterior pôde apresentar aquela sopa de letrinhas que você comentou. Perfeito. E a gente vê que a E-Financeira vem até com limites inferiores à obrigação de comunicação junto ao COAF. E vai ser um sistema eletrônico das organizações financeiras, né, das instituições financeiras, de declarar isso automaticamente, mensalmente para o governo, não é? Mensalmente, Márcia. Antigamente isso era semestralmente em valor superior. Foi reduzido agora para 2.000 e para 6.000 pessoas jurídicas, mensalmente. Então, todas as informações a Receita já tem, né? Compete a gente agora, com bastante objetividade, transmitir, né, e tomar cautela com relação a esses valores, tá? Sistema de pagamento também é um sistema que está entrando em vigor, extremamente importante. A partir de 1º de junho, também agora, nós temos a utilização do Homolognet, né, que será obrigatória nas homologações, né? Então, ela vai cruzar aí os dados entre, né, o contrato de trabalho, né, e o arquivo e o desligamento, né, das pessoas. O arquivo de desligamento e o contrato de trabalho. Então, é um termo também que vai ser muito utilizado. Qual é o objetivo? Também cruzamento de informações. Imposto complementar também tem os seus cruzamentos. O Carnê-Leão, obrigatoriedade mensal para a pessoa física, e o mensalão, apesar de ser opcional, também é fonte de cruzamento de informação, porque as pessoas jurídicas informam ao fisco os rendimentos. Aqui tem uma grande confusão, né? Porque as pessoas pegam de surpresa, são pegas de surpresa no momento de fazer a declaração anual do imposto de renda. E o Carnê-Leão, que é obrigatório, ele tem que ser recolhido no fato gerador e não na declaração de ajuste anual, não é mesmo? Perfeito, ele é no fato gerador. E se eu deixo para fazer na declaração anual, eu sou passível de multa, juros e correção no recolhimento. Isso tem ocorrido muito, é muito comum, né? Principalmente pessoas físicas que não têm o acompanhamento do seu contabilista, do seu contador, né? Então, nós temos aí mais alguns detalhes importantes, né? Como os rendimentos do MEI, que também é um rendimento que tem que ser declarado, apesar de ser pequeno, tem que ser declarado, né? Aí no nosso slide a gente coloca um exemplo, depois vocês podem dar uma olhada, tem a metodologia, inclusive, de cálculos, né, desse lucro presumido, e nós aconselhamos que se mantenha a escrituração contábil justamente para que você consiga, né,
detalhar melhor toda essa tributação e sempre a contabilidade irá prevalecer do que simplesmente o que a Receita Federal pede, né? Então, nós temos aí alguns exemplos práticos e aí nós findamos essa nossa apresentação rápida, gente, dizendo que a Receita Federal está extremamente aparelhada. Ela tem lá um supercomputador, o T-Rex, o Tiranossauro Rex, que tem todas as informações. O Banco Central também está extremamente aparelhada para receber todas essas e-financeiras, né? Então, extremamente importante que nós fiquemos atentos com todas essas informações, né? Todos os cruzamentos entre CPF e CNPJ também ocorrem com a maior naturalidade. Cartórios, Detran, bancos e etc., como nós frisamos aqui, né? Então, compete ao profissional da contabilidade apenas fazer o certo e no momento correto. Não existe margem para fazer outra coisa, né? Então, nós temos que saber, não é que nós queremos saber da vida da pessoa física ou da pessoa jurídica, nós somos obrigados a fazer, justamente para poder prestar as informações que o fisco pede, tá? Esse é o objetivo da gente ter muita atenção com o cruzamento dessas obrigações no paralelo à boa prática da contabilidade. Era isso que nós tínhamos a colaborar hoje. Orientação dada, esclarecimento prestado, é o CRC prestando a solidariedade ao profissional da contabilidade que precisa se manter atualizado. Obrigada, Arnóbio, pela sua excelente participação e esclarecimento prestado a todos os profissionais da contabilidade. O CRC agradece mais uma vez esse espaço técnico e pedimos que os profissionais da contabilidade continuem acompanhando a programação da TV CRC e não percam as novidades da área contábil que sempre nós divulgamos no Facebook, em todas as redes oficiais. Muito obrigada e até a próxima. Acompanhe a programação da TV CRC-SP.